Fala galera, eu sou o Matheus. Eu sou a Raíssa. E vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Pessoal, hoje a gente vai continuar nosso rolê por Brasília. Nós vamos apresentar a vocês a Torre de TV de Brasília, também o Memorial JK e a Feira da Torre de TV de Brasília. Exatamente galera, bem aqui embaixo ó, tem uma feira que é bem legal, diversos trabalhos aí, tem uns souvenirs aí para você levar para o seu parente aí, falar que você lembrou dele aqui em Brasília. E também a gente vai degustar um acarajé bem na feirinha que tem ali, vocês vão ver as imagens, tá bem legal. Roda a vinheta. Pessoal, hoje eu estou aqui com ela, a Torre Eiffel. Passada! Não, gente, isso aqui não é a Torre Eiffel, ela é a Torre de TV de Brasília. E não é coincidência que ela lembre um pouco a Torre Eiffel, porque ela foi inspirada na Torre Eiffel. Ela é um projeto do arquiteto Lúcio Costa e ela já foi considerada a construção mais alta do Brasil até o ano de 1986. Vamos lá conhecer um pouquinho? Pessoal, agora a gente está na parte de baixo da Torre TV e tem um mapa exemplificando como é que funciona a cidade de Brasília. Para quem não sabe, Brasília é uma cidade planejada e ela tem como princípio a intersecção de dois eixos. O eixo monumental, que vocês estão vendo aqui, ó, que seria talvez semelhante ao corpo do avião, e as duas asas, a asa sul e a asa norte, que representam os bairros residenciais de Brasília. Agora a gente vai dar uma subida no mirante e vocês vão conseguir ter melhor essa noção de como é que está distribuída a cidade. Bora lá? Bom pessoal, a gente tá aqui em cima, né? Lembrando que agora eu tô de máscara porque, enfim, a gente tá dentro de um espaço e a gente ainda tá numa pandemia, mas fora isso, parece até que é uma participação ao vivo, porque dia de semana é praticamente vazio. Galera, aqui no mirante a gente vai começar pela vista leste. Daqui é possível observar a esplanada dos ministérios. Começando pela direita, a gente tem a Catedral de Brasília e o Complexo Cultural da República. Mais adiante, a gente encontra a Alameda dos Estados. É essa rua que fica em frente ao Congresso Nacional. Logo atrás do Congresso, a gente tem a Praça dos Três Poderes, onde é possível ter acesso também ao STF e ao Palácio do Planalto. Por último, temos ali na esquerda o Teatro Nacional. E agora uma dica, hein galera? Se você for novo aqui no canal e quiser ter uma melhor noção de todos esses prédios que eu falei, já tem um vídeo bem legal aqui no canal destrinchando todas as características e curiosidades deles. O link você pode encontrar logo ali na descrição deste vídeo. Agora aqui na Vista Norte, a gente tem o bairro residencial da Asa Norte. Assim como na Asa Sul, é o lugar onde o pessoal de Brasília mora. Quadras compostas por somente casas ou somente prédios. Sim, galera, Brasília tem mania de organização.
Ainda na Vista Norte, a gente tem um complexo esportivo. Brasília já fez parte do Circuito Internacional de Esportes, com jogos da Copa do Mundo, Olimpíadas e até mesmo da Fórmula 1. Neste estádio já passaram artistas renomadíssimos como Beyoncé e mais recentemente Maroon 5. Agora vocês estão vendo a Vista Leste, galera. Daqui é possível observar o Centro de Convenções, que é uma casa para eventos de menor porte, e também o Memorial JK, que a gente irá visitar logo logo. Por último, galera, vocês estão vendo a Vista Sul. Daqui é possível observar o Parque da Cidade, maior parque urbano da América Latina. Tem também o Nicolândia. É a nossa Disney Candanga, galera. Pessoal, vocês viram que as imagens lá de cima são bem legais, né? Vamos comigo dar uma passada lá na feira? A gente tem, além de muito artesanato, a gente também tem comidas típicas de vários lugares do país, com uma praça de alimentação super completa. Eu já estou aqui num ponto de onde eu consigo sentir o cheiro do azeite dendê, porque aqui vem de vários acarajés, de várias barraquinhas, e eu vou comer um daqui a pouquinho. Roda as imagens. Pessoal, então acabou de chegar aqui o nosso acarajé, tá quentinho. Uhul! O acarajé é uma comida típica da Bahia. Tem caruru, tem muito dendê, tem camarão seco e enfim, a gente adora. Exatamente, a gente esteve recentemente em Salvador e foi só sucesso, só acarajé sempre que a gente podia. Vamos dar uma experimentada? Pessoal, acarajé na feira é com a Rosa, viu? Galera, outro lugar que vale super a pena conhecer é o Memorial JK. É esse prédio que está aqui atrás de mim e ele tem duas funções. Ele serve como museu aí histórico, né, de toda a trajetória do JK, e ele também é o mausoléu. Esse cidadão aqui, ó, que é o fundador de Brasília, ele está enterrado lá dentro. Vamos ver as imagens? A nossa visita ao museu começa com a galeria fotográfica. Aqui vocês vão perceber que o presidente JK era um político nato. Tinha trânsito com o pessoal à esquerda, à direita, com os artistas e até mesmo com os atletas. Logo em seguida, temos a Câmara Mortuária. É aqui que está enterrado o JK.
Por último, a gente encontra o Museu da Construção de Brasília. Aqui temos registros do discurso em Jataí, da Missão Cruz, das maiores mentes por trás de Brasília, da Catedral durante a sua construção, da despedida do Palácio do Catete, da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. Pessoal, eu tô aqui em frente a esses azulejos lindos do Altos Vulcão, que ficam na igrejinha da 308 Sul. E se você tiver com tempo, vale super a pena vir aqui conhecer, beleza? Inaugurada em 1958, a igrejinha é resultado de um trabalho conjunto realizado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Atos Bulcão e Francisco Galeno. Só gente chique, né, pessoal? Com uma arquitetura bastante leve, possui um telhado triangular que faz referência ao chapéu de uma freira. Outro detalhe bem legal é que possui uma única parede em formato de U. Do lado de fora, é possível encontrar azulejos com estampas decorativas do Atos Bulcão, que possuem dois desenhos: a estrela de Belém, que guiou os Reis Magos, e a pomba, que representa o Espírito Santo. No seu interior, a gente encontra pinturas que trazem elementos da cultura popular, como carretéis de pipas e bandeirinhas, além de Nossa Senhora no altar. Uma curiosidade da igrejinha é que ela foi construída a pedido de Dona Sara Kubitschek, como promessa pela cura de sua filha Márcia. Pessoal, outro lugar que vale super a pena conhecer é a Igreja Dom Bosco. Vem comigo lá dentro? Para quem não sabe, Dom Bosco é tido como um dos patronos de Brasília. Isso ocorre pois, em 1883, ele sonhou que, entre os paralelos 15 e 20, seria erguida uma grande cidade. Esse lugar abriga hoje Brasília. Bom, galera, acho que as imagens falam por si só, não é mesmo? Olha que igreja belíssima. Galera, vocês não têm noção. Olha só a quantidade de detalhes. O seu estilo é a mistura de moderno e gótico. A igreja tem uma planta quadrada de 40 por 40 metros. Cada fachada possui 20 colunas. Vitrais, galera, esses tem para dar e vender. Fica aqui o desafio para alguém colocar nos comentários alguma igreja mais bonita que essa, hein? Achou que tinha acabado? Galera, olha só esse lustre. 3,5 metros de altura, 435 lâmpadas, 7.400 peças de vidro murano. E só mais uma curiosidade, galera. Vocês repararam que essa igreja recebe o nome de santuário? Pois é que em 2007 os salesianos vieram trazendo consigo um pedaço do braço direito do Santo Dom Bosco. Isso mesmo, galera. Dá para dizer que Dom Bosco está enterrado também aqui em Brasília.
pessoal, então vamos encerrar mais um vídeo aqui. Hoje nós estamos curtindo um pôr do sol na Praça do Cruzeiro. É isso aí, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Ativa o sininho aí para você receber as notificações. Esse aqui é o encerramento da segunda parte, mas vai vir ainda a terceira parte de Brasília. É isso, um abraço. Tchau! Quando nascemos somos programados a receber o que vocês nos empurraram por dilatados. USA, de norte a sul, desde pequeno